Olá, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um simulado aqui do nosso canal Só Simulados, tá? Hoje nós vamos fazer mais 10 questões comentadas, onde eu vou dar detalhes para vocês sobre como você ter aí 100% de aprovação no seu exame. Vamos mostrar aí detalhes das pegadinhas que muitas vezes é colocado nas questões e nós vamos identificar cada uma delas e passar para vocês aqui. Vamos fazer juntos. Eu vou dar detalhes para vocês aqui. Então, se você já curte o nosso canal, galera, é muito importante você deixar o like. É muito importante ainda também, se você não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificações, porque toda vez que chegar vídeos novos aqui, novos simulados, automaticamente você já vai receber a mensagem de notificação aí, tá? E compartilha também o vídeo para ajudar mais pessoas. Então vamos iniciar. No último simulado nós fizemos de 1 a 10, hoje vamos fazer aqui do 11 ao 20. Então vamos iniciar aqui rapidamente, deixa eu só pegar aqui a minha caneta, tá? Então vamos lá. Questão 11. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificado, terá como medida administrativa. Então, aqui ele está falando sobre medida administrativa, tá? Quem já estudou legislação aí no comecinho sabe o que é medida administrativa, recolhimento, retenção, tudo isso fazem parte das medidas administrativas. Então, vamos fazer sempre aquele esqueminha, vamos por eliminação até achar a resposta correta. Então, questão A, tá? Então, ele está falando aqui sobre estacionar. Então, sobre estacionar. Então, aqui no caso é uma infração por estacionamento irregular. Então, qual medida administrativa terá aí como punição o condutor que estacionar junto à hidrante? Ele terá o resfriamento ou arrefecimento do motor? Galera, essa aqui está totalmente fora de cogitação. Por quê? A gente sabe que resfriamento ou arrefecimento, ele faz parte ali de um sistema do motor que ajuda a manter a temperatura do motor do carro. Então, essa aqui, olha só, totalmente fora de questão. Então, já vamos eliminar a primeira. Questão B, recolhimento da CNH. Então, a gente sabe aqui que recolhimento é um tipo de medida administrativa. Então, vamos deixar essa questão aqui, tá, em observação. Retenção do veículo, a gente sabe que retenção também é um tipo de medida administrativa. Então, vamos deixar aqui também em observação. Então, vamos deixar aqui também, recolhimento do CRLV, que é o documento do veículo. Então, vamos deixar aqui também em observação. Então, vamos rapidamente aqui eliminar mais duas questões, né? Eliminamos a primeira, sobrou 3. Vamos eliminar mais duas para acharmos a resposta. Recolhimento da CNH. O recolhimento da CNH, galera, ele só acontece em infrações gravíssimas, aquelas de 7 pontos, tá? E a gente sabe aqui, que estacionar, tá? Multa por estacionamento, galera, é sempre uma infração grave, tá? Então, aqui, CTB, artigo 181, tá? Estacionar junto à hidrante é uma infração de natureza grave. Então, as infrações de 5 pontos, ela não dá recolhimento da CNH, ok? Então, já aguarde isso aí para uma próxima ocasião. Então, toda a multa, toda a infração aqui que ela trata sobre estacionamento irregular, tá? Ela não dá recolhimento da CNH. As multas que causam recolhimento da CNH são aquelas infrações de natureza gravíssima. Retenção do veículo, vamos deixar aqui em observação. Recolhimento do CRLV. O recolhimento do veículo, galera, ele só acontece quando tem
alguma irregularidade com a documentação do veículo. Então, estacionar de forma irregular não significa que o documento do seu carro esteja com alguma irregularidade. Então, aqui, como ele não está falando de documentação, assim, de estacionar, então, a questão D também nós vamos eliminar. Eliminamos mais duas, eliminamos a questão B e a questão D, sobrou a questão C, que é a retenção do veículo, que é a resposta certa. Beleza? Então, fazendo esse esqueminha de eliminação, você vai chegar à resposta de maneira muito mais fácil. Então, vamos aqui para a questão 12. Em um veículo automotor, para que os cilindros realizem o ciclo de funcionamento com um tempo de cada vez, é necessário que ocorra. Tá? Então, aqui, para quem já estudou um pouquinho de mecânica básica, sabe que o veículo, né, o motor 4 tempos, é o tempo de admissão, o tempo de compressão, o tempo de explosão e o tempo de escapamento, o tempo de escape. Então, ele está perguntando aqui, ó, para que os cilindros, né, realizem o ciclo de funcionamento com um tempo de cada vez, é necessário que ocorra o quê? É necessário que ocorra o fornecimento de energia mecânica pela bateria. Então, olha só, ele está falando aqui, ó, energia mecânica pela bateria. Então, por aqui, a gente já elimina a questão A, porque nós sabemos que a bateria, ela fornece energia elétrica, tá, galera? A bateria não oferece energia mecânica. Então, a bateria, ela oferece energia elétrica. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês, ó, elétrica. Não vai sair tão bonito, tá? Mas fica aí como lembrete. Tá? Então, energia elétrica a bateria. Coloquei aqui só para fixar bem para vocês. Então, já que a bateria fornece energia elétrica e não mecânica, já vamos eliminar a questão A. Beleza? Questão B. É necessário que ocorra a queima do óleo nos cilindros? Olha só, galera. Queima do óleo nos cilindros. A gente sabe que o óleo, ele é muito importante no veículo, mas para fazer a lubrificação, tá? Do sistema de lubrificação, para manter as peças lubrificadas. O que queima ali dentro dos cilindros é o combustível, né? Gasolina, álcool. Tem o óleo diesel também, que é usado aí em nos veículos de grande porte, mas aqui ele só fala óleo, tá? Ele não fala óleo diesel. Então, só por essa questão aqui, ó, ele fala a queima do óleo nos cilindros, nós já vamos eliminar a questão B também, tá? Porque não é a queima do óleo, é a queima de combustível. Então, já vamos eliminar. Questão C. É necessário que ocorra o funcionamento das válvulas de admissão e de escape? Sim. Então, ó, para que os cilindros realizem o ciclo de funcionamento com um tempo de cada vez, é necessário que ocorra o funcionamento das válvulas de admissão e de escape? Sim, a gente sabe que os 4 tempos do motor, como eu já falei aqui no começo da questão, tem a válvula de admissão, né? O tempo de admissão, o tempo de combustão, explosão e escape. Então, para que funcione os 4 tempos, essas duas válvulas aqui tem que estar funcionando. Mas vamos deixar em observação aqui e vamos aqui para a última questão.
Então ele diz assim, ó, é necessário que ocorra o funcionamento da ignição eletrônica, tá? Então a ignição eletrônica, ela faz parte ali, né, do sistema elétrico do veículo, tá? A ignição é onde você liga a chave do seu veículo, tá? E do carburador. O carburador, a gente sabe que nos veículos mais antigos é onde fazia mistura ar-combustível, tá? Mas ele está falando aqui somente, olha só, para que os cilindros funcionem, tá? Então ele está falando só da parte interna do motor. Então, para que os 4 tempos eles funcionem, né, cada um no seu tempo certo, a chave de ignição, né, ela não é componente necessário para isso. Então já vamos eliminar aqui também a questão D. Eliminando a questão D, sobrou aqui a questão C, tá? Então resposta certa, questão C, mais uma resposta aqui que a gente achou por eliminação. Isso daqui vale muito, galera, vocês ir fazendo esse esqueminha aqui por eliminação, para quando chegar na hora da prova de vocês, qualquer questão ali que você não saiba a resposta, você faz esse esqueminha de eliminação, que você vai conseguir aí ter um aproveitamento muito melhor nas respostas, tá? E quando vocês forem fazer também os simulados, vocês vão sempre por esse caminho de eliminação, que por mais que você fique na dúvida, você vai chegar na resposta muito mais fácil. Então, questão 12, resposta aqui é a letra C. Então, vamos aqui para questão 13. Essa aqui fica muito mais fácil, vamos por eliminação também. Ele diz assim, ó, diante da placa de regulamentação R6C, essa placa aqui a gente encontra constantemente na rua. Ele fala assim, qual deve ser a ação do condutor? Qual deve ser a sua ação quando você se deparar com esta placa aqui, ó? A placa R6C, né? Essa placa aqui é proibido parar e estacionar. Então, a gente já vai por eliminação. Questão A, pode colocar o veículo? Então, só por esse início aqui, ó, pode colocar o veículo, a gente já elimina a questão A. Porque se é proibido parar e estacionar, não pode colocar o veículo, tá? Então, já começou errada aqui a questão. Então, vamos eliminar a questão A. Questão B, ele também já começa errado, ó. Pode colocar o veículo? Não. A gente já sabe que não pode colocar o veículo. Então, já vamos eliminar a questão B também. Questão C, ele já começa aqui mais uma vez errado, ó. Pode colocar o veículo? Não. A gente sabe que onde tem essa placa não pode colocar o veículo em hipótese nenhuma, porque se ela está dizendo que não pode parar nem estacionar, então não posso colocar o veículo. Questão D. Vamos lá, ó. Qual deve ser a ação do condutor nessa placa aqui, ó? Em nenhuma hipótese pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Então, se já eliminamos a questão A, B e C, a resposta correta não tem outra a não ser a questão D. Essa aqui fica bem fácil, né, galera? Então, por mais que você tenha dúvida, vai sempre por eliminação que você vai achar a resposta aí de forma fácil. Vamos à questão de número 14, sobre estacionamento, tá? Então, estacionar, olha só, estacionar. Estacionar onde? Estacionar o veículo no passeio, né, que é a calçada, ou sobre faixa destinada a pedestre, é infração de trânsito com penalidade de multa e é considerada, né? Então, a penalidade aqui é a multa. Essa multa é considerada o quê? Tá? Então, galera, já vou deixar aqui para vocês como ressalva, tá? Ó.
Multa por estacionamento. Tá, galera? Multa por estacionar em local proibido, tá? Em mais de 80% dos casos, é infração de natureza grave, tá? Então, infração leve, não, já vamos eliminar aqui, ó. Essas questões sobre multa por estacionamento, galera, a maioria das multas, tá? Por estacionamento irregular, ela tá entre multa média e multa grave. Então, isso aqui é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, causa um pouquinho mais de dúvida na hora da prova de vocês. É até uma dica que eu vou deixar aqui para vocês. Então, vocês já podem sempre eliminar, quando aparecer multa por estacionamento, vocês já podem sempre eliminar as questões aqui, ó, que falam sobre infração leve, e pode eliminar aqui também a questão que fala sobre infração de natureza gravíssima, tá? Então, essas duas questões aqui, tá? É quase 0% de chance aí de ser a correta. Então, nós sobramos duas questões. Então, aqui, por mais que chega na hora da prova, você fique com dúvida, aqui você já aumentou em 50% a sua chance de acerto. Porque por mais que você fale assim, ah, Maciel, eu vou chutar porque eu estou na dúvida. Ao invés de você ter 4 opções de chute, você só ficou com 2 opções de chute, tá? Mas, galera, a dica aqui para quem já estudou aí também, né? Sempre que você estacionar em um local próximo a hidrante, calçada, onde tem placa de proibido estacionar, todas essas infrações, elas são de natureza grave. Então, estacionar em local proibido vai ser sempre uma infração de natureza grave. Então, se é estacionar em local proibido, né, que a gente sabe que calçada, né, que é o passeio, próximo a hidrante, faixa de pedestre, todos esses locais a gente sabe que não é local para você estacionar. Então, estacionou em local proibido, vai ser sempre uma infração de natureza grave. Eliminamos aqui também a letra C, beleza? Então, a resposta correta, nesse caso aqui da questão 14, é a letra D. Então, partimos aqui para a questão 15. Ele diz aqui, ó, a estabilidade de um veículo nas retas, então ele está falando aqui, ó, nas retas e curvas, é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Então ele está falando aqui, ó, o que deixa um carro, né? O carro é estável, né? Que não deixa o carro balançar nem para um lado nem para o outro, tanto na reta quanto nas curvas. É o freio, né? É o sistema de freio. O freio a gente sabe que é um sistema responsável por parar o veículo, né? Mas isso não quer dizer que o freio vai dar estabilidade, porque a estabilidade ela se dá com o veículo em movimento. Se o freio é para parar o veículo, então nós já vamos eliminar a questão A, porque quando fala em estabilidade, ó, nas retas e nas curvas, ele está falando quando o veículo está em movimento, tanto em linha reta quanto fazendo uma curva. Então, se aqui ele já fala do freio, o freio ele está dizendo que é quando for parar o veículo. Então, já vamos eliminar a questão A. Questão B. Sistema de suspensão. O sistema de suspensão são as molas e os amortecedores. A gente sabe que as molas e os amortecedores, sim, ele é responsável pela estabilidade do veículo, porque é aquele sistema que não deixa o veículo pular, tanto quando passa numa valeta, quanto passa numa lombada, né? Ele dá aquela suavidade no veículo, evita que o veículo perca o contato ali do pneu com o solo, né? Então, o sistema de suspensão, ele serve para dar estabilidade no veículo. E aqui ele fala assim, ó, e de transmissão,
Aí transmissão não, né, galera? O sistema de transmissão, para quem já fez aí a parte de mecânica, o sistema de transmissão ele transmite a força do motor para as rodas. Então, nada tem a ver aqui, ó, com a estabilidade do veículo nas retas e nas curvas. Então, por essa palavra aqui, ó, sistema de transmissão, já vamos eliminar aqui a questão B também, tá? Então, é muito importante que você faça dessa maneira, quando você estiver fazendo aí os seus simulados, vamos por eliminação, que fica muito mais fácil ali na hora da prova, tá, galera? Questão C, ele já começa aqui, ó, sistema de transmissão. Então, a gente já viu aqui que o sistema de transmissão não é, tá? Então, só por essa questão aqui, ó, ele fala sistema de transmissão. Sistema de transmissão não é o responsável por manter a estabilidade do veículo. E ele, para completar aqui, ele fala de direção. O sistema de direção, sim, né? Que é o volante e os outros componentes que faz parte do volante que vai manter o seu carro reto ali na linha reta. Mas por essa questão aqui, o sistema de transmissão, tá? Então já vamos eliminar. Vamos eliminar aqui, porque o sistema de direção faz parte, agora o sistema de transmissão não. Então já eliminamos 3. A resposta correta só pode ser a D, que é o sistema de direção e o sistema de suspensão, tá? O sistema de suspensão vai manter o carro estável, né, no chão, e o sistema de direção é que vai direcionar o carro aí, tanto nas retas quanto na curva. O sistema de direção é o volante e os outros componentes, tá? E o sistema de suspensão é basicamente aí as molas e os amortecedores. Então, eliminamos 3. Resposta correta, letra D. E vamos para mais uma questão, que é a questão de número 16. Ele diz assim: chuva e freios danificados. Opa, voltei aqui. Vamos, pronto. Chuva e freios danificados, deficientes, né? Chuva e freios deficientes. São situações de risco geradas por condições adversas. Então, aqui a gente está falando de condições adversas, relacionadas respectivamente com. Então, ele quer saber, a chuva e os freios danificados, né, freio aí com mau funcionamento, ele faz parte com que tipo de condição adversa? Via a chuva, né, galera, faz parte de uma condição adversa de via, né, que a gente sabe que é buraco, curva, subida, descida. A chuva faz parte, tá? Então, questão A, toma muito cuidado, tá, galera? Toma muito cuidado aí, para não confundir condições adversas da via, tá, com condições adversas climáticas. Freios deficientes é uma condição adversa do veículo? Sim, tá? Mas a chuva não é uma condição adversa de via. Então, vamos eliminar a questão A. Ele fala aqui, ó, da via e do condutor? Não. A gente sabe que chuva é uma condição adversa do clima, né, de tempo, e o freio é uma condição adversa do veículo. Então, ó, só por essa palavra aqui, ó, condição adversa do condutor, já iríamos eliminar a questão B. E aqui também, ó, a gente já sabe que chuva não é questão adversa de via, então já vamos eliminar aqui também, ó, tá? Eliminamos a questão B. Vamos partir para a questão C. Questão C, ela fala assim, ó, é uma condição adversa de clima? Sim. A chuva é uma condição adversa de clima. Beleza. Ambiente e condutor. Então, a gente sabe, ó, que tanto a chuva quanto os freios danificados
Nenhuma dessas duas aqui, ó, é condição adversa do condutor. Então, por eliminação, vamos descartar também a questão C. Então, como aconteceu em outros casos já, eliminamos a questão A, eliminamos a questão B, eliminamos a questão C. A resposta correta não tem outra a não ser a questão D. Chuva é uma condição adversa de clima, né? Ou ambiente. E os freios deficientes são condição adversa do veículo, tá? Então, achamos aqui a resposta correta, que é a questão D. Número 17. A convivência social no trânsito é facilitada, tá? Então, aqui, ó, ele está querendo saber ó, o que facilita a boa convivência no trânsito, tá? Então, a convivência social no trânsito é facilitada se o condutor demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo. Então, você ter habilidade, né? Demonstrar agilidade no manuseio dos equipamentos do veículo, isso quer dizer que você vai ter uma melhor convivência social no trânsito? Não, porque a boa convivência social no trânsito é aquela questão de respeito ao próximo, né? De comportamento de respeito ao próximo no trânsito. Então, vamos eliminar aqui, ó. Então, nem sempre o cidadão que tem habilidade ou agilidade no manuseio do veículo quer dizer que ele será um condutor aí que terá um bom relacionamento no trânsito. Então, já vamos eliminar a questão A. Questão B. A convivência social no trânsito é facilitada se o condutor conhecer como funciona o motor do veículo? Não. Isso não quer dizer que você tenha um bom conhecimento do motor do veículo. Isso não quer dizer que você vai ter uma convivência social boa no trânsito. Como eu já falei, a gente está falando convivência social, a gente está falando de bom relacionamento com as outras pessoas. Então, você pode ter um bom relacionamento aí de conhecimento com o motor do veículo, mas não significa que esse bom relacionamento seja também com os demais componentes do trânsito, né, com as demais pessoas no trânsito. Então, já eliminamos a questão B. Questão C. Olha só, entrar em atrito com os outros condutores, por aqui você já sabe que o cidadão já não tem uma boa convivência no trânsito. Ó. Não preciso nem ler o restante da pergunta. Então, por aqui eu já elimino. Ó. Entrar em atrito com os outros condutores, tá fora. Isso daqui não facilita em nada a convivência social no trânsito. Então, já vamos eliminar a questão C. Tá? Eliminamos a questão A, B e C. A resposta correta, também a letra D. Conhecer e cumprir as regras de circulação e conduta. Só isso, tá? Então, você conhecer as regras de circulação e conduta, né? Respeitá-las e respeitar o próximo. Isso, com certeza, facilita a convivência social no trânsito. Então, resposta correta, letra D. Então, vamos partir aqui para a próxima questão. Número 18. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas de um acidente, deve-se adotar o seguinte procedimento, tá? Então, ele está falando aqui, ó. Ao solicitar o serviço de resgate. Então, ele está falando assim, ó, naquele momento em que você liga lá para o resgate, né? Então, eu estou ao telefone, né? Peguei meu telefone, eu liguei lá para o resgate. Frisar bem aqui, ó. Ao solicitar o serviço de resgate para atender as vítimas, ou seja, quem vai atender as vítimas? É o serviço de resgate, né? Deve-se adotar o seguinte procedimento.
Informar a localização? Sim, informar a localização é um procedimento correto. E adiantar o atendimento liberando as vias aéreas da vítima? Sim, a gente sabe que liberar as vias aéreas da vítima, tá? Quando a vítima está com dificuldade em respirar, é um dos procedimentos dos primeiros socorros, tá? Então, nós vamos deixar aqui em observação e vamos ler o restante. Isolar a área? Sim, faz parte. Isolar a área do local do acidente para você evitar novos acidentes, tá? E fazer mutirão com os demais condutores para atender as vítimas? Dependendo da situação, sim. Quanto mais gente para ajudar, melhor, tá? Mas aí vai depender de que forma você vai fazer o atendimento dessas vítimas, tá? Mas aqui ele está falando assim, ó, ao solicitar o serviço de resgate, tá? Então, aqui já faz parte de um atendimento secundário. Então, vamos eliminar aqui, ó, tá? Atender as vítimas já faz parte de uma outra etapa da prestação de socorro, tá? Então, não é o que você vai fazer aqui, ó, quando você está fazendo, no momento que você está fazendo a ligação para pedir o resgate. Você não pode estar ao telefone e fazendo mutirão para atender as vítimas ao mesmo tempo. Questão C. Informar o tipo de acidente e retirar imediatamente a vítima do local do acidente? Informar o tipo de acidente, sim, mas retirar a vítima imediatamente, tá, galera? Isso daqui a gente sabe que não, tá? Retirar imediatamente a vítima, muitas vezes aí você pode acabar agravando mais a lesão. Isso daqui é uma questão que não é recomendado aí pelos órgãos de saúde para quem está ali fazendo prestando os primeiros socorros, né? O condutor comum, aquele cidadão que, vamos dizer assim, que é leigo, né? Que não é o socorrista, que não é especialista. Então, jamais você vai mexer na vítima, quanto mais retirar a vítima ali do local do acidente. Então, questão C, já vamos eliminar também. Ficamos aqui, então, pela questão D e pela questão A, tá? Então, a questão D, informar a identificação do solicitante? Sim, quando você liga, você se identifica, né? Informar a localização, lógico, para o resgate chegar, você tem que informar você é o solicitante do resgate. Então, você vai se identificar, você vai identificar a localização, aonde é o acidente, né? Você vai informar o estado das vítimas, né? Se a vítima ela apresenta sinais vitais, se já apresenta ali sinais de acidente mais grave, e o tipo do acidente, né? Se foi, enfim, colisão, carro com carro, atropelamento, né? Então, todas essas informações aqui são aquelas informações que você vai estar falando aqui, ó, com o atendente lá que vai estar com você no telefone, no resgate. Então, todas essas informações aqui são aquelas informações que você vai passar para a equipe de resgate. Agora aqui, ó, liberando as vias aéreas, né, da vítima. Isso aqui também já faz parte de uma outra etapa do resgate. Então não tem como aqui no telefone você tá no telefone e tá fazendo o procedimento aqui de liberação das vias aéreas. Então, essa questão A e a questão D são questões assim que são muito parecidas, tá? Vamos eliminar aqui também a questão C. São questões que são muito parecidas. Então, você precisa ler atentamente aqui a pergunta, porque ele está falando aqui, ó, ao solicitar o serviço de resgate, o que você deve falar no telefone? Né? Então, é isso que ele está perguntando. O que você deve falar ao telefone ali
com quem vai estar atendendo você. Então, você deve informar a identificação do solicitante, que é você que vai estar solicitando, a localização do acidente, o estado das vítimas e o tipo de acidente. Então, nesse caso aqui, por eliminação, a resposta aqui é a questão D. E como eu falei, por mais que você, na hora da prova, na hora do nervosismo, você vai no chute, então você elimina ali sempre duas respostas, galera. E no máximo ali você vai ter duas opções para chutar, que nesse caso aqui seria a questão A e a questão D. Beleza? Então vamos aqui para mais uma questão, já para a gente finalizar. No sistema de controle de aquecimento do motor, tá? Então ele quer saber aqui, ó, do sistema de controle de aquecimento do motor, o que não deixa o motor aquecer, tá? Com o sistema de arrefecimento à água. Então vamos focar bastante nessa palavra aqui, ó. Ele quer saber do sistema de resfriamento à água. Vamos lá. Os componentes básicos são, tá? Válvula termostática, reservatório e alternador. Válvula termostática a gente sabe que faz parte, né, do sistema de resfriamento do motor, que a válvula termostática é a que mede a temperatura. Reservatório de água tem e alternador. O alternador não faz parte do sistema de resfriamento, tá, galera? O alternador ele faz parte ali do sistema elétrico do veículo. Então, procura sempre, quando vocês forem fazer a leitura, ler atentamente todas as palavrinhas. Se tiver uma palavra que não tiver a ver aqui, ó, com o que a pergunta está pedindo, vocês já podem descartar a questão. Então, alternador não tem nada a ver com o sistema de arrefecimento, tá? Alternador faz parte do sistema elétrico. Então, vamos eliminar aqui a questão A. Questão B, termômetro, tá? O termômetro ele serve, lógico, termômetro, tudo que fala em termômetro, ele serve para medir temperatura. Então, ele está falando aqui, ó, controle do aquecimento, tá? Então, ele fala assim, o que que serve para controlar o aquecimento do motor? O aquecimento do motor. Então, o termômetro, ele pode até aqui, ó, aparentemente, o termômetro, galera, você pode até ficar meio confuso aí na hora, porque dá a entender que ele faz parte, tá? Mas ele tem a função de mostrar para você a temperatura do motor, mas ele não vai controlar a temperatura do motor, não, tá? O radiador, tá? O radiador ele faz parte, né, que é o reservatório de água. A água, né, com solução faz parte. E a bomba, né, a bomba de expansão também faz parte. Porém, só por essa questão aqui, ó, do termômetro, a gente já elimina a questão B, tá? Questão C. Então, olha só, como eu sempre falei para vocês, se for no chute, você já eliminou duas. Se for chutar, ó, você só tem a questão C e a questão D. Então vamos à questão C. Bomba d'água. Bomba d'água faz parte do sistema de arrefecimento. Câmaras de resfriamento e correia de ventilação, galera. Então a gente já vai eliminar aqui, ó, só por essa palavra aqui, ó, correia de ventilação, tá? A gente já vai eliminar. Por quê? A gente sempre vai associar aqui, ó, controle de arrefecimento a água. Então, se ele colocou aqui, ó, correia de ventilação, a gente já elimina também a questão C. Então, por eliminação, assim como as outras, a resposta correta aqui é a questão D, tá? O radiador, né, que é o reservatório de água, a bomba d'água, que bombeia a água do motor, né, para quem estudou mecânica e sabe,
e o depósito de expansão do radiador, que também é um outro componente aí que ajuda a fazer com que a água ela circule ali por dentro do motor, que é uma questão também da mecânica básica, tá? Então, mecânica básica é sempre uma questão aí, uma matéria que o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, mas é o que eu falo, você sempre vai se apegar, olha só, nessas palavrinhas. Você não precisa saber a resposta inteira. Você só procura aqui sempre uma palavra que não tem a ver com a pergunta. Se tem uma palavrinha aqui que não tem nada a ver com a pergunta, você já pode eliminar a questão inteira. Então, aqui por questão de eliminação, resposta certa, letra D. E vamos aqui para a nossa última questão, que é a questão número 20. São situações de risco que reduzem o atrito e, consequentemente, a aderência entre os pneus e a pista, dificultando o controle do veículo nas frenagens, tá? Então, que reduz o atrito, então sempre grifa as palavras principais. O que reduz o atrito, né? Que faz com que o pneu ele perca contato ali com a pista, né? Dificultando o controle do veículo em frenagens, né? As seguintes condições: roda trincada, galera, sistema de suspensão e amortecedores deficientes. Então, a roda trincada, lógico, a roda trincada, ela pode prejudicar muito o veículo, tá? Então, é uma questão de mecânica básica aí que pode ter um risco enorme de causar acidente. Mas a roda, ela estando trincada, ela não reduz ali o contato do pneu com o solo, tá? Então, essa questão aqui, nós já vamos eliminar, tá? Então, por mais que a roda esteja trincada, ela não tem nenhum efeito ali sobre o pneu perder contato com o solo. São situações de risco que reduzem o atrito, tá? Então, já vamos eliminar aqui, por essa palavrinha, tá? Por essa primeira palavra aqui, que não tem a ver com o que a pergunta pede, nós já vamos eliminar a questão A. Questão B. Neblina densa e fumaça vindo da queimada da vegetação. Então, olha só, a neblina pode até ser, né? Porque muitas vezes o piso pode ficar molhado. Agora, fumaça vindo da queima de vegetação, a gente sabe que não tem influência nenhuma no solo. Uma fumaça vindo da vegetação, ela no máximo vai atrapalhar ali a visão do condutor, mas não vai influenciar ali no contato do pneu com a pista, né? Não vai influenciar no contato do pneu com o chão. Então, essa palavrinha não tem nada a ver com o que a pergunta pede. Então, por essa palavrinha que não tem nada a ver com o que a pergunta pede, já vamos eliminar aqui a questão B. Questão C. Depressões, lombadas e ondulações no pavimento da via, tá? Então, a lombada, a depressão, ondulações no pavimento da via, isso aqui faz com que diminua o atrito, tá? Por mais que você passar numa lombada, ou numa valeta, ou numa ondulação de forma rápida, o carro ele pode dar aquele pulo e perder o contato com o solo, tá? Isso daí depende da forma como você está conduzindo. Agora, não necessariamente ele vai diminuir o atrito ali do pneu do seu carro com o solo, tá? Então, a questão C também não tem nada a ver. Por isso que a gente fala, né, para vocês sempre fazer a manutenção do veículo, né, amortecedor, molas, para você ter uma estabilidade no veículo e sempre reduzir a velocidade onde tem depressões, lombadas, ondulações, né, no pavimento da via, para que o carro ele não perca o contato do pneu com o solo.
Então, depressão, lombada, nada a ver, nada tem a ver aqui, ó, com reduzir o atrito do pneu, tá? Agora, e mais aqui, ele fala assim, ó, reduz o atrito do pneu nas frenagens. Então, é na hora de frear. O que que dificulta? Então, eliminamos a questão A, B e C. Mais uma vez aqui, a questão correta é a letra D. O barro, galera, se você frear numa estrada de barro, vai dificultar a frenagem? Vai, porque pode derrapar. Terra com lâmina de água, né, onde tem aquela fina camada de água, se você está numa estrada de barro, né, e nessa estrada de barro ela está molhada, né, ou num outro tipo de pavimento que tem uma fina camada de água, se você frear sobre esse tipo de pavimento, com certeza vai dificultar o que aqui, ó, a frenagem, tá? Então, já eliminamos a questão A, B e C. A resposta correta aqui só pode ser a letra D, com certeza, tá? Galera, então é isso. Mais 10 simuladinhos aqui. Espero que tenham gostado, tá? Como eu já falei no começo, não esqueça, deixar o like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, que daqui a pouco a gente volta aqui com mais um simuladinho, mais dicas para vocês. Valeu? Canal Só Simulados aqui, sempre ao seu lado, para ter 100% de aprovação no exame teórico. Valeu? Muito obrigado e até a próxima.